Saiba mais sobre os 5 inquéritos aos quais Bolsonaro responde no STF e no TSE. Na atual fase das investigações, presidente não é considerado réu. Ao final das investigações, Procuradoria-Geral da República decide se oferece denúncia. Assisto agora, em Últimas Notícias. Com a abertura nesta quinta-feira, 12, de mais uma investigação sobre vazamento de informações sigilosas da Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro passou a ser alvo de 4 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, STF, e 1 no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. As 4 investigações do STF apuram a investigação do TSE, que tem relação com um inquérito administrativo mais amplo, apura. Na fase atual dos inquéritos, estão sendo colhidas provas e ouvidas testemunhas. Ao final, a Procuradoria-Geral da República, PGR, decide se há elementos para apresentar uma denúncia formal por crime, que pode vir a ser julgada pelo STF. Enquanto não há um processo, ninguém pode ser considerado réu. Consequentemente, a abertura do inquérito não significa que a Justiça já considere alguém culpado, entenda mais ao fim desta reportagem. Interferência na autonomia da PF. O então ministro do STF Celso de Mello autorizou, em 27 de abril de 2020, a abertura de inquérito para investigar denúncias contra o presidente feitas pelo exemplo ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro, vídeos abaixo. Ao anunciar sua saída do governo, em 24 de abril do ano passado, Moro disse que Bolsonaro tentou interferir politicamente no trabalho da PF e em inquéritos relacionados a familiares. Até a última atualização desta reportagem, o presidente não havia sido ouvido. O STF ainda deve decidir se ele se manifestará pessoalmente ou por escrito. Vacina Covaxin. Em 12 de julho deste ano, a PF abriu um inquérito para investigar se Bolsonaro prevaricou no caso das supostas irregularidades na negociação da vacina indiana Covaxin, vídeo abaixo. De acordo com a legislação, prevaricar consiste em retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O ponto de partida da investigação é o que foi revelado na CPI da Covid em 25 de junho pelo funcionário do Ministério da Saúde Luiz Ricardo Miranda, chefe de importação do Departamento de Logística, e pelo irmão dele, o deputado federal Luiz Miranda, DEM Distrito Federal. Eles afirmaram ter avisado a Bolsonaro, em março, sobre suspeitas de corrupção na negociação para a compra da vacina Covaxin. A apuração visa esclarecer se houve, ou não, omissão de Bolsonaro. Ataques à urna eletrônica. Em 4 de agosto, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou a inclusão do presidente Bolsonaro como investigado no inquérito que apura divulgação de fake news, informações falsas. A decisão de Moraes atendeu ao pedido aprovado por unanimidade pelos ministros do TSE 2 dias antes, vídeo abaixo. A apuração levará em conta os ataques, sem provas, feitos pelo presidente às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral do país. Mesmo após ter sido eleito, Bolsonaro tem feito nos últimos 3 anos reiteradas declarações colocando em dúvida a lisura do processo eleitoral. O inquérito das fake news foi aberto em março de 2019, por decisão do então presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, para investigar notícias fraudulentas, ofensas e ameaças a ministros do STF. Em 29 de junho deste ano, Bolsonaro usou uma transmissão ao vivo na internet e na TV Brasil, emissora pública, para atacar as urnas eletrônicas e disseminar fake news já desmentidas por órgãos oficiais. Na ocasião, o presidente admitiu não ter provas de suas acusações a respeito de fraudes no sistema de votação. Além disso, na transmissão Bolsonaro e o deputado federal Felipe Barros, PSL Paraná, divulgaram o conteúdo do inquérito da PF sobre o suposto ataque aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral. As informações da apuração foram distorcidas pela dupla e tratadas como definitivas, mesmo sem a conclusão do inquérito pela polícia. Vazamento de inquérito sigiloso da PF.
Em 4 de agosto, o presidente divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito da PF, que apura suposto ataque ao sistema interno do TSE em 2018, e que, conforme o próprio tribunal, não representou qualquer risco às eleições. O inquérito foi aberto 8 dias mais tarde, também por Alexandre de Moraes, que afirma que os dados não poderiam ter sido divulgados sem autorização da Justiça, vídeo abaixo. A decisão novamente atendeu a um pedido feito do próprio TSE. A notícia-crime endereçada a Moraes foi assinada por todos os ministros do TSE e trouxe o relato de suposta conduta criminosa atribuída a Bolsonaro. Moraes determinou a remoção dos links disponibilizados por Bolsonaro com a íntegra da investigação e o afastamento do delegado da PF, que era responsável por esse inquérito. A abertura desta investigação é um desdobramento do inquérito das fake news, aberto em 2019 no STF, para apurar a disseminação de conteúdo falso na internet e ameaças a ministros da Corte. Na decisão, Alexandre de Moraes entendeu que há conexão entre o vazamento do inquérito da PF e a suposta atuação de um grupo que usa fortemente a rede digital contra a democracia. Inquérito administrativo no TSE. O inquérito administrativo no TSE, vídeo abaixo, proposta do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, é fruto de procedimento aberto, para que autoridades públicas do país pudessem apresentar provas que comprovassem ocorrências de fraude no sistema eletrônico votação nas eleições de 2018, em particular nas urnas eletrônicas. Bolsonaro passou os últimos 2 anos e meio afirmando que houve fraudes nas eleições de 2018. Há 15 dias, ele chegou a convocar uma transmissão ao vivo, para apresentar o que seriam as supostas provas, mas na ocasião admitiu não ter nenhuma, e ainda disseminou informações falsas. O procedimento foi convertido em inquérito, ampliando o objeto de apuração para englobar possível abuso de poder econômico e político, uso indevido dos meios de comunicação social, corrupção, fraude, condutas vedadas a agentes públicos e propaganda extemporânea, antecipada, em relação aos ataques contra o sistema eletrônico de votação e a legitimidade das eleições de 2022. O presidente só vira réu, ou seja, só responde a um processo, se uma eventual denúncia passar pela Câmara e, depois, for acolhida pelo STF. Na Câmara, a denúncia precisa dos votos de pelo menos 342 dos 513 deputados para seguir adiante. Se aprovada, caberá ao STF decidir se transforma Bolsonaro em réu ou não. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.